Vamos ouvir a palavra do nosso Deus? Pega a sua Bíblia aí na sua mão, segundo livro de Reis, capítulo 5. Eu queria compartilhar hoje, um pouco mais detalhado, essa mensagem que tem muito a nos ensinar a respeito de buscar o Senhor, se converter ao Senhor, e o Senhor então mudará a nossa sorte. A Bíblia diz que se nós buscarmos o Senhor de todo o nosso, Ele mudaria a nossa sorte. Mudar a nossa sorte não é sorte de jogo, é mudar a nossa vida. E eu tenho certeza que todos que aqui estão querem mudar a história da sua vida, sim ou não? Então, o segundo livro de Reis, capítulo 5. Naamã é curado de lepra. Essa palavra já pregada tantas vezes, mas hoje nós vamos ver um contexto de forma um pouco diferente. Vamos cantar um refrão, preparando o coração para a hora da palavra. Se você precisar de ajuda aí na Bíblia, só levantar as mãos, que as nossas obreiros te auxiliam aí para encontrar na sua Bíblia. Amém? Lembrando que para quem é novo, livro da Bíblia é o número Reis, capítulo é o número maior, versículo é o número menor. Nós vamos ler desde o primeiro versículo, tá bom? Segundo Reis, capítulo 5. Vamos lá. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor, que uma vida pra te oferecer. Pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Em meu ser. Tu és o autor. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou, aquele que me amou, e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor. Espírito Santo, fala com a sua igreja. Tem misericórdia da nossa vida, pois sem Ti não podemos conduzir a nossa vida. Venha, Espírito de Deus, e sopra aqui a Tua palavra, nos ensina a Tua santa vontade, e os que creem digam amém. Naamã era comandante do exército, ou general do rei da Síria. Era grande homem diante do seu Senhor e muito conceito, ou seja, um homem bem conceituado, quer dizer, um homem que tenha uma certa história na sua vida, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele um herói da guerra, porém era leproso. Vou fazer uma reflexão aqui com a igreja. Por favor, preste atenção. Essa é uma época, e não muito distante. Um pouco as pessoas mais antigas devem lembrar que no Brasil mesmo haviam leprosários. Eu cheguei a visitar leprosários para conhecer um dos últimos que havia em São Paulo, na cidade, se eu não me engano, de Indaiatuba. E as pessoas, elas ficavam afastadas uma das outras, segregadas mesmo, por causa dessa marca, desse estigma
que ela tinha adquirido e se conhecia, e a ciência pouco sabia disso, então afastavam as pessoas. Mas nós estamos falando de um comandante, de um herói de guerra, um homem que comanda exércitos, comanda lugares, ou seja, provavelmente ele vivia uma mentira, porque se as pessoas soubessem do seu caso de verdade, ele não poderia exercer a função que tinha. Quem entende isso? Era algo, ele tinha tanto conceito com o rei, que ele poderia servir junto, o rei sabia, ele depois conta isso ao rei, esse problema. Mas essa doença que ele tinha, segundo todos os estudos, ele deveria ficar afastado de todas as pessoas. Um leproso, quando tocava numa pessoa comum, aquela pessoa comum teria que ficar afastada por um período, para ver se ela, uma quarentena, para ver se ela não ia manifestar algum tipo de doença, e se ela ficasse, ela era considerada imunda. O sacerdote tinha essa autoridade de dizer: olha, você não pode mais viver no meio da multidão. Então, veja, nós estamos falando de um homem de muito conceito, um homem que chegou na patente mais alta, realizou sonhos, chegou nos seus projetos, feliz em várias áreas da sua vida, porém tinha algo na vida dele que ele ainda era infeliz. E talvez isso aconteça com alguns de nós. Em alguma área você é bem feliz, em alguma área você é bem sucedido, na sua carreira talvez você é bem sucedido dentro de casa, como pai, como mãe, talvez você é bem sucedido no seu trabalho, você realizou sonhos, mas talvez, por outro lado, em uma área, você também não é feliz. Existe ali uma coisa chamada um porém. Porém, você, assim como de um lado você pode ser feliz por uma área, porém, você por outro lado, talvez não é bem sucedido financeiramente, talvez, porém, você não tenha sido um bom pai, boa mãe, porém, talvez você tenha um filho ou uma filha, ou você está no mundo das drogas, porém, quer dizer, você tinha tudo para arrebentar. Esse somos todos nós, esse é o mundo que a gente vive. Porém, todo aquele que se aproxima de Deus, Deus tem um propósito de transformar os seus poréns, a sua fraqueza, na melhor parte da tua vida. Eu quero falar sobre isso. O Deus que pega aquilo que tinha tudo para dar errado e faz dar certo. É uma das frases que você vai ouvir muito da minha boca, e quem me conhece sabe. Até o que é para dar errado vai dar certo. Quem já ouviu falando isso? Naamã tinha tudo para dar o quê? Errado. Mas ele conheceu o Deus que a gente conhece. Só que Deus tem umas maneiras diferentes de nos apresentar a Deus. Se você perguntar para as pessoas aqui que estão em cima, aí do lado, pessoas que conhecem a Deus, as histórias que elas tiveram de encontro com Deus foi diferente. Uma teve um encontro porque uma amiga aconteceu, outro porque ficou doente, o outro porque teve isso, o outro porque o Senhor mostrou numa visão, o outro porque... Quem sabe disso? É ou não é verdade? Ninguém aqui, cada um aqui tem uma história com quem? Com Deus. E Naamã vai ter a sua. Deus deu vitória para ele. A Bíblia diz: Deus deu vitória para um homem que ainda não o conhecia, mas Deus já o conhecia. Tem coisas que a gente não sabe, mas Deus já sabe. Amado, escute isso. Saíram tropas da Síria. Depois que ele vence, saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de quem? Ela ficou como uma empregada doméstica, como uma escrava talvez. E ela era das terras de Israel. Ela era alguém que servia a Deus. E aqui eu vou aprender uma lição extraordinária. Olha isso. Disse ela à sua senhora: tomara que o meu patrão hoje, o meu senhor, estivesse diante do profeta que está onde? Em Samaria. Ela sabia. Ela não estava mais lá, mas ela sabia o que acontecia onde, no culto onde o profeta estava. Quem está entendendo isso? E ela disse assim: se ele
o restauraria da sua. Ela não está falando do profeta, ela está falando do que acontece no culto. Mas ela sabe que o profeta tem autoridade de Deus para ministrar naquele culto. E ela está dizendo o seguinte: se esse meu patrão, que eu sei, ninguém sabe, ninguém podia saber, senão ele teria que ficar afastado. Eu sei o segredo dele. Eu sei que debaixo de uma roupa, de uma capa, existe de um monte de qualidade que todo mundo fala, ele tem um defeito. E que se as pessoas souberem, ele tinha que manter aquilo escondido. Quem entende o que eu estou dizendo? Top, esse cara é top, esse cara é um herói. Mas quando ele ia tomar banho, o corpo doía, porque a lepra, ferida, ele sabia disso. Então essa jovem de Deus, essa menina, ela diz o seguinte: eu sei aonde tem a solução, ela está em Deus. Porque esse homem, provavelmente pela posição que tem acesso a qualquer remédio, tem acesso a qualquer medicina. Ele é amigo do rei e é o general. É uma pessoa que tem posição, tem direito, tem acesso aos melhores recursos da época. Mas ninguém pode ajudá-lo. Mas ela disse: eu conheço um Deus que pode ajudá-lo. Agora o que me surpreende é o coração dessa menina, que mesmo sendo tirada como escrava do seu país e levada para trabalhar como escrava, ela ainda continua falando bem de Deus. Quem entende o que eu estou dizendo, igreja? Ela ainda consegue ter o coração para falar e para evangelizar do amor de quem? Porque talvez hoje os crentes de hoje, desculpa, posso ficar à vontade ou não? Qualquer coisa que dá errado, já vou sair da igreja. Deus não me ama, não conta mais comigo, Senhor. Essa moça foi tirada da sua família, essa moça foi tirada da sua terra, ela está como escrava, mas ela continua falando bem de Deus. Aqui eu aprendo uma coisa: eu não preciso receber primeiro para dar, eu posso dar primeiro antes de receber. Porque na verdade todos nós já recebemos o amor de quem? Mesmo que talvez ali fosse um inimigo para ela, aquele homem que a atirou, mas ela sabia que o favor de Deus acompanhava ela ainda. Ela era grata porque ela tinha a vida conservada e ela sabia que Deus. Então ela fala de Deus para esse general. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim comunicou ou falou a jovem que é lá da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que esse aí fui eu que te enviei, Naamã, ele é meu servo, para que o cures da sua lepra. Olha a distorção. O rei de um país manda uma carta para o outro rei, dizendo o seguinte: eu estou mandando aí meu servo, e ele disse que aí tem poder de cura, cura ele aí para mim, por favor. O rei, quando viu aquilo, não entendeu, porque o rei não era autoridade espiritual, era autoridade do país, mas não era uma autoridade espiritual. Quem entende a diferença, pessoal? Então o rei responde o seguinte, disse assim: tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua? Sabe por que o rei fez isso? Porque o rei sabia que curar de lepra naquela época era uma situação o quê? Impossível. Vamos ser sinceros. Por mais que hoje estamos num mundo de tecnologia, de avanços, tem horas que eu e você nos deparamos com problemas que parecem ser impossíveis. Sim ou não? Sim ou não? Você pode ter dinheiro, você pode ter recursos, você pode ter acesso a amigos, você pode ter acesso
a pessoas incrivelmente com autoridades. Esse homem, por exemplo, Naamã, tem acesso a um rei, agora o outro rei. Significa dizer que ele tem autoridade política para se locomover entre duas nações. Tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem. Quem está entendendo? Essa semana, um amigo meu me manda uma mensagem dizendo o seguinte: olha que eu vi na internet. Um homem muito rico, agora não me lembro o nome dele, um homem que tem muito patrimônio, e ele está internado, e ele posta, e ele diz assim: aqui no hospital, sabendo que provavelmente eu não vou sair daqui a não ser por um carro funerário, eu descobri que o dinheiro não vale nada. Que tarde para descobrir isso. Que tarde para descobrir isso. Está aqui um homem mostrando: amigo do rei, amigo não sei de quem, amigo não sei de quem, influência, dinheiro no bolso, mas com um problema que ninguém pode. Mas Deus estava de olho nele. E eu quero dizer, não importa seu status financeiro, não importa seu status social, se Deus estiver de olho em você, até o que é para dar errado, Deus pode fazer dar certo na tua vida. Glória a Deus. Querido, isso é muito sério. Uns confiam em carro e outros em cavalo. Eu confiarei no Senhor nosso Deus. Que palavra linda, sim ou não? Escute isso. Notai, pois, e vede. Não é possível, esse rei deve procurar um pretexto para romper comigo, porque tinha tido uma guerra, o rei da Síria com o rei de Israel. Houve paz entre eles, um acordo de guerra para acabar a guerra. O rei da Síria venceu, então ali ele está com medo, deve ser um pretexto, porque ele quer começar uma nova. Só que o rei não está entendendo nada. Na verdade não está começando uma guerra, está começando um projeto para salvar uma pessoa. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de... Aqui começa a autoridade espiritual. Olha a diferença. Olha a importância de você estar, como nós falamos no testemunho, de uma cobertura de Deus sobre a tua vida. Olha como é importante você estar num projeto espiritual, ouvindo o homem de Deus, que o rei de Israel tinha rasgado as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes a tua veste? Vai aonde, pastor? Pegar o bebê? Deixa ele, rapaz. Deixa ele. Ele vem pegar bala, já é acostumado isso aí, irmão. Todo culto. Não é? Ai, deixa ele. Vamos lá. Onde eu parei? Depois você me dá um pirulito desse, hein, irmão. Vamos dividir isso aí, esse docinho aí. 18. 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e então saberá que há o quê? Profeta em Israel. O rei, o homem mais poderoso de um país, diante de uma lepra não podia fazer, porque tem coisas que o rei pode resolver. Não é? Ele não vale nada. Você não pode tratar a autoridade política assim. Eles têm autoridade para mover muitas coisas, mas tem coisas que eles não podem fazer. O profeta falou assim: isso aí não está na sua incumbência, isso aí está na minha. Traz ele para cá. Ele é sírio, ele não foi o que fez uma guerra contra a gente. Agora eles vão ver que existe profeta. Sabe por quê, igreja? É quando a gente vê a palavra do homem de Deus se cumprindo, que a gente sabe que aquele lugar, Deus está ali. E o Eliseu sabia disso. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de quem? Uma comitiva. Porque era assim que ele era acostumado. Autoridade.
Mas tem que tomar muito cuidado, porque agora Deus vai trabalhar no coração desse homem. Porque antes dele receber a cura, Deus precisa primeiro curá-lo ele de forma interna. Ele tem uma doença externa que o prejudica, mas agora Deus precisa curar ele de forma interna. Ele vai agora tomar uma lição, porque esse homem, por onde chega, por ser amigo do rei, presta atenção, por ter dinheiro, por ter autoridade, por ter conhecimento, muitas das vezes essa pessoa acaba adquirindo uma coisa ruim, que é o orgulho. E a Bíblia fala que um dos problemas de Naamã era o coração orgulhoso. Escute. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, imagina a pompa, e os seus cavalos e seus carros, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será o quê? Restaurada, e ficarás limpo. Escute bem, vamos prestar atenção nesse versículo. Vai, então Eliseu lhe mandou um recado, um mensageiro, mandou um recado, não foi lá atender ele, mandou um recado: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ele vai ficar o quê? Limpo. Ele saiu da Síria, foi a Israel, para ser o quê? Não foi? Foi ou não foi? Qual foi o objetivo dele sair de Israel, ou da Síria? Viajar para outro país, comunicar 2 reis, levar uma comitiva. Qual era o objetivo? Sair de lá o quê? Não é isso? Quando ele chega, o homem de Deus manda um recado e fala: faz isso que você vai ficar. Presta atenção, como agora Deus vai trabalhar o coração dele. Ele se acha alguém. Ele se acha tão importante que ele diz assim, escute: Naamã, porém, muito se indignou. Por que se indignou? O que ele queria, o profeta não fez? Não profetizou? Não determinou que ele seria o quê? Curado? Mas olha o que é o orgulho. Naamã, porém, muito se indignou, se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo. Mas por quê? Você está vendo que tem gente que ela quer ensinar Deus a trabalhar na vida dela? Ah, mas eu achei que não ia ser assim. Eu achei que ia ser de outro. Pensava eu que ele ia sair a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, colocaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o... Rapaz, ele queria ensinar até o que o profeta tinha que fazer. Não, a mão ele tinha que botar aqui, ó. Que isso? Quem está entendendo? E quando ele chegou lá, foi mais simples do que ele. Não precisou de nenhuma invocação, não precisou de nenhuma imposição de mãos, e aquilo confundiu a cabeça dele. Não, mas o rei mandou eu vim aqui. Ele não vai nem falar comigo. Ele falou, porque o profeta quis dizer o seguinte: não é o profeta que cura, é a mensagem de Deus que cura. Quem está entendendo? Existem pessoas que andam atrás de mensageiros. O mensageiro não resolve. Quem resolve é a mensagem. Quem resolve é a palavra. Jesus disse: já estás limpo pela palavra. Aquele que tem a minha palavra, do seu interior vai fluir rios de água viva. A palavra de Deus tem que estar plantada no nosso. Vai lá e faz isso. Ele ficou confuso. Não, mas não vai ter um negócio, não vai ter um ritual. Então vou embora. E ele fosse embora, ele ia como? Leproso. E ele sai de um país. Olha o que o orgulho é capaz de fazer: acabar com o dia de alguém, acabar com o casamento de alguém, acabar com a empresa de alguém, impedir que você feche um negócio.
Tudo porque não saiu do jeito que você queria. E a gente, às vezes, perde um dia inteiro porque as coisas não saíram do jeito que a gente queria. Não, então não gostei. Não gostei, vou para casa, não gostei, não quero mais, não gostei, não fala mais comigo. Muitas das vezes a gente precisa entender que os planos de Deus não são como os nossos. Se você ler a palavra de Deus, Deus faz diferente do que a gente imagina. Eu estava lendo a Bíblia esses dias, e quem já conhece a palavra, já estuda, sabe quantos milagres de ressurreição Jesus fez? Vários. Jesus chega para a filha de Jairo e diz: essa menina não está morta, não está doente, não está morta, está dormindo, e manda ela se levantar. Já na viúva, ele para o esquife e manda se levantar. Você vê, o mesmo milagre de ressurreição, mas ele faz atitudes de... Tem os cegos, um ele põe a mão nos olhos, o outro ele gospe no chão, manda lavar, o outro ele nem toca, nem gospe, ele fala, vai, fica vendo. É o mesmo milagre da cura, mas de formas de... Então não importa como Deus vai fazer, fique com a palavra no seu e seja humilde para aguentar e saber suportar o processo, porque o que Deus tem para você é melhor do que você imagina na tua vida, igreja. Amém? Quem está entendendo isso? Sua fraqueza, sua parte mais feia, aquela que você esconde de todo mundo, não quer que ninguém saiba, é ali que Deus vai trabalhar e vai tornar você mais forte do que você imagina. Porque Deus surpreende. Deus pega a nossa fraqueza e transforma em força. Foi o que o apóstolo Paulo disse: quando estou fraco, aí é que estou forte. Mas Deus não pode contar com orgulhosos. Nasci assim, vou morrer assim. Não, Senhor, nasci assim, mas quero ser transformado pelo teu poder. Era assim, era duro de serviço, não me curvo. Tem que ser do meu jeito, sem orgulho. Tem que ser do jeito de Deus. E talvez o seu jeito veio do pai, da mãe, do avô, da tia, de geração em geração. Só que agora o Senhor quer te ensinar que é de outro jeito. Quem está entendendo a palavra do Senhor? Irmãos, é muito forte isso. Olha a loucura de Naamã. Não são porventura Abana e Farfá, os rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Is? Mas o Senhor mandou eles mergulhar nesses rios? É como se... Tentar traduzir assim melhor. Imagina você sai do Amazonas, vai ali para o Pará, chega no Pará, lá tem um rio, eu não me lembro o nome de nenhum rio do Pará, mas um outro rio. Aí eu falo assim, mas o Solimões e o Rio Negro não são melhores do que aqui? Então eu vou voltar lá e mergulho lá. Mas o Senhor mandou mergulhar lá? Mandou mergulhar no rio? Deus deu a direção, vai no Rio Jordão, mergulha quantas vezes? 7 vezes, e vai para casa que você vai ficar o quê? Limpo. Mas só isso? Sim, só isso. Não é possível não. As águas, você vê que é o cara que está com o coração doente. Mas eu, gente, posso falar? Já vi gente chegar num culto. Eu já vi gente chegar num culto, não ser o pregador que ela queria, se levantar e ir embora. Isso é orgulho, rapaz. Você está achando, você está atrás de mensageiro e não da mensagem. Quem entende o que eu estou dizendo? Já vi isso muitas vezes. Já vi lá no Brás. Claro que a gente reconhece o apóstolo como o nosso profeta. Amém, pessoal? Mas qualquer um que debaixo da autoridade dele, ele disser, está aqui, olha, hoje quem vai pregar é ele. Pode ouvir a palavra que vai ser bênção de Deus na sua vida. Irmão, que isso? Seguidores de homens? De mensageiros? Quem entende o que o bispo está falando? Não, hoje eu vou... hoje o apóstolo não veio. A pessoa pega a cartinha dela, cara. Então vamos embora. Uma pessoa dessa está doente. Está mais doente por dentro do que por fora. Então o Senhor começou a trabalhar ali, quebrantar aquele coração. Primeiro, você vai falar com o servo. Você se acha Senhor, mas eu vou mandar um servo, porque no reino de Deus o menor é maior do que qualquer outra coisa.
Está escrito isso? O mensageiro foi lá e falou, faz isso. Não, rio de Fafá, lá são muito melhor. Não poderia eu lavar-me neles? Aí ele querendo ensinar de novo. Lavar neles e ficar limpo. E voltou-se e foi com o quê? Veja se o papai do céu foi lá. Não desiste da tua cura, não. Não, quer ir embora, vai. Quer perder a tua bênção, vai. A palavra foi pregada, a palavra está aí. A palavra te confronta, a palavra tem que te mudar. Você quer um evangelho que se adapta a você? Não, você tem que se adaptar ao evangelho. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Não é a igreja que tem que te servir, é você que tem que servir a Deus. Somos nós que temos que servir a Deus. Não gostei da mensagem, não gostei do que falou, vou embora, não volto mais, vai perder a tua bênção. O céu vai continuar trabalhando e operando e agindo. Aí, um camarada que veio de longe, dentro do carro dele, conselheiro dele, olhando aquilo, falou, não é possível, tem alguma coisa errada. Será que ele não está vendo o que está acontecendo? Ele vai voltar com a lepra. Se alguém descobrir, ele vai perder tudo. Aí Deus, mais uma vez, vai usar o menor para falar com o... Porque não existe maior para Deus. Deus usa até uma pedra, Deus usa até um jumento para falar. Quem está entendendo? É que a maioria das pessoas que tem uma autoridade tem dificuldade de ouvir os pequenos. Sim ou não? Quem é você para falar comigo? Quem é esse para me ensinar? Quem está entendendo? Então, se chegaram a ele os seus oficiais, ou seja, abaixo dele, é o general, os seus oficiais, e lhe disseram, meu pai, põe a mão aonde? Porque, irmão, não existe conversão sem cair em si. Repete comigo, não existe conversão enquanto não houver arrependimento. E o arrependimento é cair. Meu pai, se ele tivesse te dito, o profeta, alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, só apenas te disse, lava-te e ficarás o quê? Limpo. Tão simples. O senhor não está entendendo? O senhor veio de lá para cá. E ali mais uma vez Deus está quebrando aquele homem, usando o menor para falar com o... É assim que Deus, enquanto você não se quebrar, Deus vai tentar te quebrar, para fazer você ouvi-lo. Quem entende o que eu estou dizendo? E Deus às vezes vai mexer na sua estrutura, vai mexer com você, vai usar o pequeno para dizer assim, eu uso quem eu quero. Quem entende? Vai usar um de fora, vai usar um estranho. Deus usa quem Ele quer. Repito, não é o mensageiro que é importante, é a mensagem. O que nós estamos ouvindo aqui? A mensagem. Não importa quem é que está pregando, esquece quem está pregando. Mas lembre quem está falando. E Deus está falando com a sua igreja essa manhã. Meu pai, quanto mais te disse, fica limpo. Tá bom, tá. Vocês me convenceram. Ali houve um quebrantamento. Essa manhã você tem que se quebrar. Para de dar murros em ponto de faca. Para de tentar insistir ser durão, durona. Está na hora de você se quebrar. Está na hora, o Senhor já, muita coisa sua está indo bem, mas tem algumas que está indo errado, porque é um porém, porque o Senhor está dizendo, estou louco para tirar esse porém da tua vida, mas você continua achando, insistindo, querendo ser do seu jeito, do seu modo, da sua maneira. Quem quer receber o top de Deus, o melhor de Deus? Ele era general, ele tinha tudo, mas veja o que Deus vai fazer na vida dele agora. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Do jeito, consoante, da forma. A palavra do homem de quem? De Deus. A palavra do homem de Deus.
E a sua carne se tornou como a carne de uma criança. E ele ficou o quê? Meu Deus. Agora onde eu quero falar? Que Deus pega a nossa pior parte e transforma ela na... Quem aqui gostaria de ter a pele de uma criança? Seja sincero. A gente vai envelhecendo a nossa pele e vai o quê? Ficando igual de criança? Como é a pele de uma criança? Macia, limpinha. No bom sentido, né? Eu não entendo muito disso. Mas a gente vai envelhecendo, a gente vai vendo que ela já não vai ficando mais igual era. Umas rugas vão nascendo, né? Quem entende o que eu estou dizendo? Esse homem general, chegou a ser general. Você acha que ele tem quantos anos? 18 anos? Acho que não. Você é um homem, para chegar onde chegou, estar onde está, na condição que está, ter filha, ter casamento, ter tudo que tem. Ninguém nasce da noite para o dia general. Ou seja, ele tem uma certa idade. Ou seja, só que Deus, quando restaurou ele, não restaurou ele com a mesma carne que ele tinha. Deus deu para ele o melhor que ele podia receber. Sabe por quê, igreja? Aquele momento, aquela sua fraqueza, aquele porém, onde zombaram, onde riram, onde as pessoas disseram, essa pessoa aí, ó, nessa área aí, ela nunca vai ser feliz. Vai ser o lugar que mais Deus vai fazer acontecer o melhor na sua vida. Só para ele dizer, eu faço e dou o melhor para os meus filhos. Mas primeiro tem que haver quebrantamento. Se quebra. Você precisa do Senhor. Eu preciso do Senhor. Mude seu coração. Honre a Deus. Coloque Deus em primeiro. Busque o Senhor. Não importa. Não busque posições. Busque estar. Você quer posição? Busque o lugar em primeiro no coração de Deus. Coloque o Senhor como o rei da sua vida. E Ele vai pegar os seus poréns e vai transformar aquilo em vitórias na tua vida. Porém, hoje você tem um vício, amanhã você vai estar ajudando pessoas viciadas. Porém, hoje o seu casamento está mal, amanhã você vai estar ajudando pessoas que estão querendo se separar. Porque você vai estar forte naquela parte. Porque o Senhor vai te dar a melhor estrutura naquilo ali. Quem entende o que eu estou? Qual é o seu porém? Então eu quero essa manhã convidar você a descer, a mergulhar no rio de Deus. O Rio Jordão representa na Bíblia o rio de Deus, onde Jesus foi batizado. Eu quero que essa manhã você, pela fé, dê 7 mergulhos. O que é isso? Pelo Espírito, você desça ali e diga assim: Senhor, me purifica, tira de mim o que não te agrada. O que o Senhor quer de mim? O Senhor quer que eu desça, o Senhor quer que eu me quebre, o Senhor quer que eu mude. Talvez você precisa mudar. Como pai, ser mais atencioso. O Senhor tem falado isso com você, tem te cobrado isso como pessoa. Talvez o Senhor tenha dizendo para você mudar. Como patrão, você tratar melhor os funcionários, ou funcionários ser mais honroso aos seus patrões. Parar de ser aquele funcionário. O problema é do meu patrão. Mas ele está te pagando, está te botando, te contratou. Tem tanta gente desempregado. Quem entende o que eu estou falando? Nós não podemos ser orgulhosos, dizer, ele que precisa de mim. Não, um precisa de quem? Do outro. Não existe médico sem paciente, e não existe paciente sem médico. Um precisamos do outro. Talvez você precisa ser melhor com alguma coisa, e eu não sei, mas quem sabe nessa mensagem o Espírito Santo já falou com você e falou assim: ó, nessa sua parte, muda, molda, melhora, pede perdão, se converte, me aceita, mergulha, desce aí na água. Eu quero tirar da tua vida essa parte que você se sente frustrado. Só Deus pode mudar as nossas frustrações em vitória. Você imagina um homem que não podia tirar a capa, um homem que não podia tirar o terno,
para que ninguém descobrisse que ele era o quê? Sai do Rio Jordão. Falou assim, traz uma camiseta regata. Não, o senhor sempre usou terno. Eu usei, porque eu vivi escondido. Agora eu vou mostrar que em Israel existe um Deus vivo e poderoso. E todo aquele que se buscar esse Deus, todo aquele que se dobrar a esse Deus, todo aquele que invocar esse Deus, vai poder experimentar a boa, a agradável e a vontade de Deus. Irmãos, essa manhã Deus mandou dizer, se quebra, que eu quero mudar a tua vida. Se entrega, que eu vou fazer espetacular a parte mais difícil da tua vida. Quem quer entregar sua vida ao Senhor Jesus, por favor, fique de pé, feche a sua Bíblia. Vamos adorar o nosso Deus, vamos invocar, vamos cultuar, vamos dizer para Ele, Senhor, fica à vontade, leva a lepra embora e deixa a tua presença no nosso coração. Aleluia, Senhor, eu te amo.